Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Vinícius da Silva Rodrigues, Celso Augusto Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savaris, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Neste bate-papo, falaremos de Jane Austen, um clássico da literatura inglesa. Para isso, temos a honra de receber a professora Sandra Mádio, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é doutora em literaturas de língua inglesa pela URGS, mestra em língua inglesa e literaturas correspondentes pela UFSC, realizou estudos em literatura vitoriana na Universidade de Leicester, na Inglaterra, e, além disso, integra o grupo de pesquisa CNPq, o desenvolvimento do romance nas Ilhas Britânicas nos séculos XIX e XX. Tem como foco de atuação e pesquisa as literaturas de língua inglesa, com ênfase na produção dos séculos XIV a XVII e nos períodos vitoriano e eduardiano. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la conosco. Nós todos passamos pela URGS e, de alguma forma, eu acho que eu posso falar em nome do grupo que a senhora contribuiu com a nossa formação, seja como professora, como orientadora, seja como palestrante de muitos dos eventos que nós participamos. Então, é realmente uma honra poder conversar com a senhora nesse momento e nesse espaço que eu considero privilegiado para falar de uma autora que, como eu acabei de falar, é realmente um clássico da literatura inglesa. Eu gostaria que a senhora nos contasse um pouquinho como é que iniciou o seu interesse por Jane Austen. Foi antes da senhora começar os seus estudos na universidade, ou foi durante os seus estudos, durante a sua graduação? Então, conta pra gente um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite, Michele, Celso, Vinícius, Tiago, toda a equipe desse projeto maravilhoso, o Sopro Podcast, do Instituto Federal de Bento Gonçalves. Eu estou muito contente por estar aqui com vocês hoje para celebrar esse ano dos 250 anos do aniversário de nascimento da nossa querida Jane Austen. Eu digo da nossa querida porque, no caso dessa autora, as dimensões acadêmicas e afetiva meio que se misturam, né? Bom, como é que começou o meu interesse pela Jane Austen? O primeiro romance que eu li foi Emma, quando eu tinha uns 17 anos. Era uma das leituras programadas para uma disciplina de graduação do curso de letras, disciplina de literatura inglesa 1. Eu fui da primeira geração de alunos que estudou no campus do Vale da URGS, no final dos anos 70, durante o período da ditadura militar, quando as ciências humanas foram transferidas para longe do centro da cidade. Naquele tempo, o sistema de ônibus não era tão bem estruturado como é agora, e o processo de ir e voltar para o campus, no meu caso, podia chegar a durar 4 horas por dia. Então, eu aprendi a fazer o que todo mundo fazia, que era ficar lendo no ônibus. Né? Então, foi ali que eu comecei a me relacionar com a Jane Austen. Eu lembro do momento, um daqueles dias bonitos, quando a gente está bem disposta, contente, indo para o trabalho, peguei o meu livro, eu estava lá sentada, na parte de trás do ônibus, e no momento seguinte eu fui sugada para dentro da história, e perdi o contato com o resto do mundo. Ainda bem que eu descia no fim da linha, senão eu teria perdido a parada. As personagens vão conversando entre si sobre coisas simples do dia a dia, a narradora faz um comentário inesperado, e o leitor começa a filosofar sobre o assunto. O tom é leve, o humor é afável, mas por detrás começa a surgir uma ironia ligeira que provoca uns pensamentos meio transgressores. Primeiro, a gente só reage emocionalmente ao que está lendo. Depois, com o tempo, quando se estuda Austen, aí nós compreendemos que ela é, assim como Chaucer, Shakespeare, Oscar Wilde, um dos grandes nomes no uso da ironia e do wit, que é o senso de humor sutil na literatura inglesa. A literatura inglesa se destaca no uso da sátira. E como todo mundo sabe, né, tem dois tipos principais de sátira.
que vem de dois oradores latinos. O primeiro é o Juvenal. A sátira juvenaliana é forte, direta, dura, pode ser cruel. Como exemplo de escritores juvenalianos, nós temos Jonathan Swift, Lord Byron, George Bernard Shaw. O outro orador é o Horácio. A sátira horaciana, que é a de Austen, ela é mais leve, ela é sutil, é delicada, é bem-humorada. Vai penetrando como a água penetra nas brechas de uma pedra, vai se infiltrando até que amolece a coisa por dentro. Então o meu primeiro contato com a Austen se deu através de Emma, mas se tivesse sido qualquer outro romance dela, eu acredito que o efeito teria sido o mesmo. Que legal, professor, ouvir esse relato, porque a senhora traz essa experiência de uma leitora de 17 anos, né, conhecendo a obra. E uma coisa que me chama atenção, assim, desde que eu comecei a dar aula, né, em ensino médio, sou professor de ensino médio de literatura, é essa presença constante da Jane Austen entre os leitores jovens ainda hoje, né? Eu já dou aula há um tempo, mas eu noto que isso permanece. Eu me lembro até hoje, inclusive, de ver pela primeira vez em cima da classe de uma aluna uma leitura, se não me engano, era o Orgulho e Preconceito, numa edição recente que tinha saído, e a menina estava lendo por conta, né? Uma aluna de 15, 16 anos lendo por conta. E frequentemente, né, isso volta, assim, tá ali, né, algum estudante interessado. E recentemente, né, nós tivemos a divulgação da pesquisa, aquela grande pesquisa sobre leitura que nós temos no Brasil, Retratos da Leitura no Brasil. E há uma categoria dessa pesquisa em que se fala ali, o último autor lido. Jane Austen aparece na lista dos 14 mais citados. Ela é a 13ª, né, entre os últimos autores lidos. Então existe uma coisa curiosa que é essa popularidade, né, da Jane Austen em pleno século XXI, que me parece que não é também de agora, né, claro. E isso também, de certa forma, se reflete nesse excesso enorme de adaptações que nunca param também, né? Nunca param, é uma coisa impressionante. A última adaptação da Jane Austen é uma série chamada Sanditon, que ela terminou em 2023, mas aí antes nós tivemos uma adaptação da Netflix do Persuasão, em 2022. Nós tivemos uma adaptação do Emma em 2020, só para citar exemplos dos últimos 5 anos. E sem contar que essas mesmas obras já foram adaptadas antes, né? Algumas delas inúmeras vezes, e inclusive em cinematografias que não são de língua inglesa, né? Então, diante desse cenário todo e desses dados, assim, a gente gostaria de saber, assim, na sua visão como pesquisadora e leitora também, por que que Jane Austen é pop? Por que que ela continua sendo pop? Por que que essas adaptações também chamam a atenção e tornam ela popular, né? E diante dessa questão, né, de por que a Jane Austen é pop, o que que a senhora julga, assim, quais obras a senhora julga que são as mais importantes na trajetória dela, seja em razão dessa popularidade ou, enfim, da própria trajetória dela como escritora, né? Pois é, por que que a Jane Austen é pop? Eu acho que todo mundo já se deu conta que existem três Jane Austens. Uma é a querida, aquela que eu falei lá no comecinho, quando eu me referi a ela. É a escritora que sempre vendeu muito bem, que vem sendo lida de forma continuada há mais de 2 séculos, uma favorita junto ao público leitor, que é fiel e apaixonado. Outra é a escritora famosa, é a autora canônica, admirada pela crítica literária. Aqui nós temos um fenômeno mais recente, uma virada que ocorre ao longo do século XX, eu acho. A Jane Austen não era tão respeitada como escritora há séculos atrás como ela é agora. E a terceira é a ícone pop, que tu mencionaste, que vem se formando, acho que também ao longo do século XX, a partir do desenvolvimento das ondas de estudos feministas e marxistas,
quando o olhar da crítica começa a ler os romances por novos ângulos de observação. Austen é hoje um campo de estudo, sozinha. Ela é uma commodity que vende muito bem, como o Vinícius mencionou, tantas séries de televisão, tantos produtos, xicrinhas, bonequinhas. Ela é até a efígie na nota de 10 libras no Reino Unido, né? Eu gostaria de dizer algumas coisas sobre esse processo gradual, através do qual a escritora best-seller querida passa a ser olhada com novos olhos, com mais respeito, e se transforma até num ícone cultural britânico. Primeiro ponto. Vocês lembram que na pergunta anterior, eu disse que lia Jane Austen quando eu estava na universidade. Ou seja, eu não conhecia Jane Austen antes. Eu cresci numa casa onde havia muitos livros. Eu ganhava mesada. No final do ano, a minha mãe me levava no setor infanto-juvenil da Livraria do Globo e eu comprava pilhas de livros. Só que não tinha nenhuma adaptação de Austen na coleção dos livros de ouro. Quando publicaram, um pouco mais tarde, mais de 50 volumes dos clássicos da literatura juvenil, uns livros bonitos, encadernados, vendidos quinzenalmente nas bancas, da editora Abril, não tinha Austen ali também. Antes de entrar para a universidade, eu já tinha lido Dickens, Shakespeare, Victor Hugo, Guy de Maupassant, Dumas, Mark Twain, mas eu não encontrei uma Jane Austen no caminho para comprar. Por que será? Eu acho que até os anos 60, Austen não era considerada literatura séria. Ela era entretenimento, ela era best-seller, literatura menor. Não era um caso tão grave como o da Mary Shelley, que nem aparecia nos manuais de literatura. A Austen até aparecia, ela era mencionada erroneamente como escritora romântica diante do período vitoriano, apesar de, na verdade, ela ser uma escritora de transição entre o neoclassicismo e o romantismo. Românticas são as Bronte. Mas voltando ao ícone pop, o turismo literário é uma das maiores fontes de renda no Reino Unido, por direito, porque eu não conheço outra literatura que tenha tantas fontes de inspiração. Além da nossa linha tradicional, clássica, greco-romana, eles têm também as fadas do folclore celta, os fantasmas, a luta contra as intempéries da tradição nórdica, tem os romances de cavalaria normandos. Os britânicos e irlandeses são ótimos em contar uma história. São ótimos também em preservar a sua memória cultural. Muitas casas em que viveram escritores importantes ou ligados ao enredo de obras famosas são tombadas pelo patrimônio histórico, o National Trust. A vida de muitos escritores é pelo menos tão conhecida quanto as suas obras principais, e eles se transformam em ícones culturais. É o caso de Austen, de Shakespeare, de Byron, de Dickens, da família Bronte, do Oscar Wilde. Todo mundo vai na casa onde eles moraram, no vilarejo deles, visita uma casa que pode ter a ver com tal cenário de tal livro. Eu vou fazer agora, se vocês me permitirem, propaganda de uma linha de pesquisa que nós temos no PPG Letras da URGS, onde são formados mestres e doutores em literaturas de língua inglesa. Nessa linha de pesquisa, nós temos muitos trabalhos que foram produzidos sobre a Jane Austen. Quem quiser ter acesso a esse material, só precisa digitar no Google Lume, L-U-M-E, Lume, URGS com F, né? Jane Austen. E aí podem baixar esses trabalhos, se quiserem, é tudo grátis, né? Tá ali para isso. Então, durante a nossa conversa, de vez em quando, eu vou apontar um TCC, uma dissertação, uma tese que foram feitas e que estão ali à disposição. Vou começar pela dissertação de mestrado da Ana Iris Marques Ramgraf, que eu acho que é a pessoa que eu conheço que mais sabe sobre Jane Austen. Essa dissertação é sobre author as character. Ela examina o processo pelo qual a pessoa da Jane Austen fica sendo transformada em protagonista de biografias e de livros. Isso acontece, por exemplo, no filme Amor e Inocência, de 2007, Becoming Jane, um filme do Julian Jarrow, baseado em uma biografia ficcional que se chama Becoming Jane Austen, de 2003, do John Spence. A dissertação da Ana Iris Ramgraf organiza os fios desse novelo, que mistura
trechos de biografias, trechos de cartas, cenas dos romances, mistura tudo criando uma possibilidade de narrativa sobre um episódio que ocorreu na vida da Jane Austen. Nessas horas, eu sempre lembro do que o Roland Barthes diz no livro Poétique du Récit. Ele diz: quem fala na narrativa não é quem escreve na vida real, e quem escreve não é quem é. Ou seja, são entidades diferentes. A pessoa Jane Austen é uma coisa, a autora Jane Austen é outra, a narradora é outra, a personagem é outra, e tem também essa outra dimensão. O ícone cultural Jane Austen também existe. Bom, fechando a pergunta, ela é um ícone pop, porque ela é inglesa, porque os ingleses sabem valorizar as coisas boas que eles têm e gostam de transformar essas coisas em ícones culturais, queridos por todos. Com ou sem pandemia, milhares de turistas continuaram a visitar anualmente o vilarejo de Chawton, que é ligado à imagem da autora. Né? Quais os livros que a senhora acha, professora, que são assim os mais importantes da carreira dela, tanto para solidificar essa imagem dela, né, diante do público, quanto também para construir o estilo dela como escritora, enfim. Os livros, nós temos os 6 romances que a gente chama os romances canônicos, que são muito parelhos. Eu não sei se dá para dizer que algum seja mais importante do que o outro. E a gente tem o resto da produção dela, que também está sendo muito estudado ultimamente. E então, eu vou escapar um pouquinho da tua pergunta e vou dizer que os mais importantes são os 6 romances canônicos. Eles foram publicados entre 1811 e 1818, quando a autora tinha entre 35 e 41 anos. Ela morreu com 41 anos. A ordem das publicações é Razão e Sensibilidade, 1811, publicado em 1811, Orgulho e Preconceito, 1813, Mansfield Park, 1814, Emma, 1815. Então, é um ano e meio de diferença entre uma publicação e a outra. A Abadia de Northanger, 1818, Persuasão, também 1818. Esses 2 últimos são publicações póstumas, ela tinha recém morrido. A ordem da redação dessas obras não é a mesma da ordem da publicação. Vocês viram, elas foram publicadas num intervalo meio rapidinho de tempo, quando ela já estava na fase final da vida dela. Mas quando eles foram escritos é outra história. Apesar de todos publicados no século XIX, 3 deles foram escritos no século XVIII, quando a autora tinha entre 21 e 24 anos. Orgulho e Preconceito foi escrito quando ela tinha 21 anos, foi o primeiro. Depois veio Razão e Sensibilidade, quando ela estava com 22 anos. A Abadia de Northanger, 23 anos. Tem um TCC maravilhoso da Mônica Chagas da Costa, no Lume, sobre o processo através do qual a protagonista desse romance passa por um processo de letramento de mundo. Ela começa a ler as pessoas. Né? Mônica Chagas da Costa. E tem os romances que foram escritos já no século XIX mesmo, quando ela era mais velha. Ela escreveu Mansfield Park em 1813, com 38 anos, Emma em 1815, com 40 anos, e Persuasão em 1815, com 41 anos. Foi no ano em que ela morreu. Para quem presta atenção nessas datas e tenta sentir o tom desses livros, isso fica perceptível. Os 3 primeiros são mais primaveris, são mais cheios de otimismo. Os 3 últimos são mais recolhidos, mais filosóficos. Diante de tudo isso que a senhora falou, nós gostaríamos, né, solicitar que a senhora lesse um pequeno trecho que a senhora acha que é relevante, que é paradigmático, que é representativo, ou que simplesmente é um trecho da obra dela que merece ser mencionado e brevemente comentado, para os nossos ouvintes poderem ouvir e ouvir a sua interpretação. Gostaríamos que a senhora fizesse a leitura. Sentiu o gostinho dela, né? Exatamente. Bom, pedindo desculpas pelo chavão, pela obviedade, eu vou escolher a frase mais conhecida de Jane Austen, que é a frase que ninguém se forma em letras sem saber de cor, a frase de abertura de Orgulho e Preconceito.
It is a truth universally acknowledged, vírgula, that a single man in possession of a good fortune, vírgula, must be in want of a wife. É uma frase muito irônica e eu vou puxar algumas coisinhas dela. Em primeiro lugar, o sistema de pontuação em inglês, por essas vírgulas que eu coloquei ali, obviamente é diferente do da língua portuguesa. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. Se vocês tentarem pegar essa frase, traduzir essa frase, mantendo a beleza, a sonoridade e respeitando as nuances de ironia e de humor que ela tem, vocês vão ver como uma frase que parece tão fácil deixa a gente com problema. Por isso que eu falei em inglês. Não é assim que se traduz essa frase. Eu vou fazer algumas observações sobre ela, tendo em vista uma leitura que eu fiz há algum tempo atrás, a partir da ecocrítica. É uma leitura feita por Andrew Bennett e Nicholas Royal, dessa frase. Começa assim: é uma verdade universal que... Toda vez que a gente lê uma coisa que começa uma verdade universal, a gente pensa em fenômenos da natureza, é uma verdade universal que faz mais frio no inverno do que no verão. A gente está falando de alguma coisa que não é questionável, que é concreta, coisa científica, coisa séria, coisa formal, de respeito. Isso contrasta com o conteúdo de uma história, água com açúcar, uma historinha de amor sentimental, essas coisas de bobagens de mulher. Né? Então, aí já tem um contraste. É uma verdade universal, universalmente reconhecida. É uma verdade universal de qual universo, para Pálida? De que universo a gente está falando? É o universo da pequena aristocracia rural da Inglaterra do período da regência. Até que ponto essa formação social anglocêntrica, muito restritiva, do final do século XVIII, do início do século XIX, pode ser exportada como verdade universal para todas as partes do mundo e para todas as épocas. Mas é uma verdade universal, nesse contexto aí, que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, tem que estar precisando de uma esposa. Qual é o lastro dessa boa fortuna? De onde é que veio a fortuna desse homem solteiro? Será que veio da propriedade privada da terra, da privatização dos bens comuns nos movimentos de cercamento dos séculos XVIII e XIX? Será que veio lá extraído das propriedades que ele mantém nas colônias, sustentadas à base da escravização? Riquezas adquiridas já antes disso, no tempo da cabotagem, quando navios que vinham trazendo coisas extraídas do Novo Mundo eram pilhadas no meio do oceano, especulações no mercado financeiro com dinheiro adquirido nessas atividades mencionadas ainda agora. Mas um homem solteiro, por que um homem solteiro precisa de uma esposa? Primeiro tem a ironia do reverso, né? Quem está precisando encontrar um marido assim são as mulheres desse universo, porque senão elas não vão ter um papel social, né? Elas vão se transformar num problema para a comunidade. Mas para os homens também é interessante esse casamento, porque a gente está num grupo social onde o casamento é a premissa para a reprodução e para a manutenção da propriedade ancestral. Esse pessoal da pequena burguesia, da pequena aristocracia, perdão, esse pessoal da pequena aristocracia rural vive em casas ancestrais que pertencem ao governo e que são transmitidas de geração em geração para o membro da família, homem mais velho. Isso acontece também na família real, por isso é muito importante que o rei tenha sempre um filho homem, como primeiro na linha de sucessão, e no mínimo mais outro, se possível outros, filhos homens, caso haja algum acidente de percurso. O Henrique VIII, por exemplo, era o segundo filho. Com a morte do irmão dele, ele ficou rei. A gente tem um livro do príncipe Harry, agora, que se chama Spare. Spare é o estepe do pneu. Se o pneu estragar, tu usa o estepe. Se tiver algum problema com o William, é para isso que serve o Harry. Ele reclama disso nesse livro. Mas a gente está falando da propagação e da perpetuação da linhagem num sistema
que era o sistema ancestral feudal, que tem resquícios, eu acho que até hoje, nessa maneira de se movimentar. Essa primeira frase de Orgulho e Preconceito diz muito sobre todas as obras dela. Ela sempre toca nessa questão, por detrás da história engraçada, leve, água com açúcar, tem uma pressão dos papéis de gênero para que tudo flua, né, para manter essa sociedade, esse tipo de sociedade. Tem um crítico famoso, muito importante, dos anos 60, o David Daitches. Ele fala sobre a Jane Austen e diz assim: ela é uma marxista que surge antes de Marx, expondo as bases econômicas e as bases do comportamento social com um sorriso irônico. Muito interessante. Cada página que a gente lê dos livros da Jane Austen, a gente tem assim um mundo de coisas para discutir, né? Então, que não restam dúvidas de que realmente muitos trechos são interessantes nesse sentido, porque nos levam a pensar para além daquilo que é a narrativa em si, né? Eu gostaria de perguntar, quando a gente conversa com leitores, né, com pessoas que conhecem um pouco a obra da Jane Austen, ou quando se faz alguma pesquisa de trabalhos feitos sobre a obra dela, tem dois romances que sempre surgem assim como sendo os primeiros, que é o Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Foram né, a senhora mencionou antes que foram os dois primeiros a serem escritos e a serem publicados, embora a ordem de publicação e de escrita não seja a mesma. Por que essas obras são as mais referidas? E por que os leitores ainda se encantam com essas duas obras especificamente? Pois é. Eu acho que olhando do momento em que a gente se encontra hoje, possivelmente seja por causa das adaptações fílmicas. Orgulho e Preconceito tem uma versão em minissérie, tem muitas, né, mas predominantemente, está me chamando a atenção, essa versão da BBC de 1995, com a Jennifer Ehle e o Colin Firth, que foi uma revolução na maneira como se faziam minisséries, na maneira de apresentar cenários, enredo, trilha sonora da BBC, fez muito sucesso. E tem o filme de 2005, com a Keira Knightley e o Matthew Macfadyen. Aquele filme que tem dois finais, um sem beijo na Inglaterra e um com beijo nos Estados Unidos. Ainda sobre Orgulho e Preconceito, tem um filme de 1940 que também teve muito impacto. 1940 foi uma época em que as traduções da Jane Austen no Brasil começaram. E eu acho que um dos motivos pelos quais traduziram Jane Austen para o português foi esse filme, né? Começou a ser publicado em muitos lugares e traduzido para muitos lugares. O filme Sense and Sensibility, de 1995, foi dirigido pelo Ang Lee, com aquele elenco fenomenal, um roteiro todo premiado da Emma Thompson. Ele também provocou reforço nas publicações em inglês e uma onda de traduções, que aqui no Brasil nós tivemos muitas traduções de Sense and Sensibility, que se chama Razão e Sentimento, é o nome do filme, Razão e Sensibilidade é o nome do livro. Na esteira desses filmes, entre 95 e 99, acho que todos os romances da Jane Austen foram refilmados várias vezes e continuam até agora, como o Vinícius mencionou há pouco. Por exemplo, tem um Emma, que em 1996 foi uma minissérie da BBC, e tem também o Emma do cinema, do mesmo ano, com a Gwyneth Paltrow e o Jeremy Norton. Tem uma versão muito linda de Persuasão, que foi feita para televisão em 95, mas aproveitando essa onda de Jane Austen nos cinemas do mundo inteiro, eles modificaram um pouquinho o formato da tela e passaram o filme no circuito de cinema também. Eu assisti esse filme num cinema em Porto Alegre. É um filme maravilhoso, com um elenco todo de atores da Royal Shakespeare Company, Amanda Ruth, Kieran Hines, Sophie Thompson, Colin Redgrave.
Ele foi filmado em locações muito bonitas, cenas ao ar livre, na praia de Lyme, em Bath. É um filme muito, muito legal. E eu acho que, como todos aqueles 6 livros são mais ou menos parelhos, o motivo por que hoje em dia a gente olha tanto para esses dois é repercussão da influência desses filmes, é o que me ocorre. E qual é a sua adaptação preferida, professor? Ah, é o Persuasion, esse que eu mencionei. Maravilhoso. Quando se lança um olhar sobre a história da recepção da Jane Austen, logo depois da sua morte, nós vemos, né, que é um processo de descoberta ou de redescoberta da obra dela e de um ganho substancial de público leitor ao longo do século XIX, principalmente na segunda metade. A que se deve isso, né? Porque ela não se pode dizer que ela tenha sido exatamente um best-seller. Ela teve uma certa circulação em vida, não é? Em alguns espaços ali da elite letrada, aristocrática, mas não foi uma autora que logo, certamente, sua fama aumentou significativamente algumas décadas após sua morte. Qual é, no seu entendimento, a razão para que isso tenha acontecido? Bom, boa pergunta. A Austen nasceu em 1775. Então, ela viveu durante 26 anos no século XVIII. Os seus romances foram publicados no começo do século XIX. Se a gente pensa nessas 3 Austens que eu mencionei há pouco tempo, os romances da querida, do best-seller, sempre venderam bem. A autora respeitada não existia. Ela era praticamente não existia nos meios acadêmicos. A partir do começo do século XX, ela começou a ser aceita em universidades meio que como um refresco. Quando estava lendo muitos autores muito pesados, muito densos, até deixavam passar uma Austen no meio, mas ela não era respeitada como a autora que ela é hoje. O ícone cultural começa a se formar na segunda metade do século XIX, a partir da publicação da sua primeira biografia, que foi escrita pelo sobrinho da Jane Austen, o James Edward Austen Lee, se chama A Memoir of Jane Austen, de 1869. Aquele livro foi escrito um pouco como uma recordação carinhosa de uma parente, um pouco, ele era pequenininho e ela era a tia Austen que vinha visitar, então aquela reminiscência de momentos muito alegres passados, um pouco para. Porque ela já morreu há algum tempo, estão comprando menos os livros. Quem recebe os direitos da herança sou eu, então vamos botar um pouquinho de. Vamos avivar o fogo dessas produções. Mas ele acabou pintando a imagem de uma tia Jane Austen muito querida, muito sorridente, muito alegre. E essa é uma imagem que meio que se cristalizou. Até poucas décadas atrás era assim que se imaginava a Jane Austen. Um pouco depois disso, algumas décadas depois disso, o filho e o neto desse sobrinho colocaram uma segunda obra, Jane Austen, Her Life and Letters, e de novo reavivaram. Então, a família fez o que pôde para manter acesa a chama dessa herança cultural familiar, desse orgulho que eles tinham dela e do dinheirinho que entrava com a venda dos livros da tia. Sobre essa imagem da Jane Austen, feliz, gentil, né, membro de uma classe tranquila, social, tem um trabalho da Isadora Ravasolo Copete, uma dissertação de mestrado, também está no volume, em que ela faz um contraste entre a Jane Austen que aparece nessas primeiras biografias e a Jane Austen de uma outra versão da Lucy Worsley, que faz Jane Austen at Home em 2017. Então, esse contraste é bastante interessante. Mas o que eu queria falar sobre essa primeira biografia desse sobrinho, e também é trabalhado pela Isadora Copete no trabalho dela, são o contraste de 2 fotografias, de 2 retratos. Só existe um retrato feito no tempo em que a Jane Austen era viva e que se garante que seja ela, que é um desenho feito pela irmã dela, Cassandra.
É um desenho que não está pronto, ele está incompleto, e ela não é considerada, ela desenhou do jeito que qualquer um desenha em casa, não é uma artista. O sobrinho que publicou a biografia e queria a fotografia da tia na capa, contratou uma artista de verdade, disse o que ele queria que modificasse, e então essa fotografia é a que ficou cristalizada como a imagem. Se a gente contrasta as duas, a gente vai ver que, fora a diferença na qualidade da destreza para fazer o desenho, a da publicação, a querida tia Jane, está sorridente, está afável, está te convidando para chegar perto e conversar com ela. A outra está com os braços fechados, assim, naquela posição de defesa, e está olhando, nem está olhando para quem está desenhando, mas está olhando para algum lugar com uma cara muito brava, né? Então, tem essas nuances que vão acontecendo de como é que vai se formando e se cristalizando. Mas eu acho que essa ideia da Jane Austen repaginada, que aparece no século XIX, ela tem como fonte essas biografias, essas primeiras biografias familiares. Muito interessante essa questão da modificação da própria autora pela família, que de alguma forma lucrava com ela também, né? E é interessante também pensar que a Jane Austen viveu um período de transição, a gente poderia dizer, né? Ela vive no período regencial, que é muito diferente do período vitoriano. Nós temos uma ideia desse período vitoriano, que é um período muito moralizante, né, ou muito moralista, uh, e a Jane Austen escreve num período anterior, que era um período mais livre, com maiores liberdades, a gente até poderia dizer, para as mulheres. E nós não estamos falando aqui de voto, de decisão, mas a gente pode falar da família, era uma outra situação. Então, a gente gostaria de saber, professora Sandra, como é que a Jane Austen surge tratando desses temas? Hoje há muitas leituras feministas sobre a Jane Austen, mas ela não era uma feminista como nós poderíamos chamar a proto-feminista, a Mary Wollstonecraft, que sim, escreveu um texto falando dos direitos da mulher, mas ela tocou nesses temas a partir da família de uma maneira muito forte que permanece até hoje. E esse período regencial, que tinha essa maior liberdade, talvez também tenha permitido isso e faça com que a obra dela hoje seja lida de uma maneira muito próxima ainda. Permaneceu Jane Austen e não permaneceram outras escritoras vitorianas. Então, falar um pouco sobre esse momento da Jane Austen, sobre esse período e também sobre esse trazer para a literatura esses temas femininos. Que legal isso. A principal linha de abordagem crítica à obra de Jane Austen atualmente é a feminista, né? Inclusive, na virada do século XIX para o século XX, o movimento sufragista citava muito trechos de obras da Austen, né? Os temas que ela toca. Ainda assim, eu acho que a relação da Jane Austen com o feminismo, ela tem momentos diferentes. Alguns são bons e alguns não são tão bons. Não dá para dizer que ela seja uma pioneira, porque quando a gente vê essa questão e vai estudar para trás, a gente vai até, sei lá quantos séculos, 6 séculos antes de Cristo já tem a Safo. Se a gente procurar para trás, tem mais gente tocando em assuntos que são os assuntos da Austen, né? Inclusive, uma coisa boa de ser professor é que os alunos estudam coisas, descobrem coisas e contam e a gente aprende por osmose, né? Mas eu tenho umas bibliografias legais que eu recebi há pouco tempo de 2 alunas. A Renata Nunes Pereira, uma aluna do pós-graduação, me apresentou um livro que se chama Mothers of the Novel, de Dale Spender. Esse livro lista uma série de escritoras ao redor do tempo do Shakespeare, que eu nunca tinha ouvido falar, século XVII, por aí. Eu vou só dizer alguns nomes. Lady Mary Road, Catherine Phillips, Anne Clifford,
Lucy Hutchinson, Anne Fanshawe, Margaret Cavendish. Esse pessoal todo foi meio que redescoberto nessas pesquisas feministas que voltam para trás e pegam pessoas que tinham se perdido no tempo. Depois nós temos as mais conhecidas e mais próximas, como a Aphra Behn, a Anne Radcliffe, que faz aquelas histórias góticas que a Jane Austen lia, a Mary Wollstonecraft, que vocês mencionaram. Então, tem muita gente antes da Jane Austen, não vai ser por ter sido a primeira. É pela importância realmente do tratamento do tema que ela faz. O segundo motivo pelo qual eu acho que tem algum descompasso entre a Jane Austen e o feminismo é que o feminismo, como movimento político e cultural, ele tem fases diferentes. E todos os movimentos, no começo, eles são muito duros, eles são muito radicais, depois é que eles vão tendo nuances. E as primeiras críticas feministas torciam o nariz para Jane Austen porque achavam que ela era muito subserviente. Ela não batia de frente, ela ia pelas bordas. Mas foi o fato dela ir pelas bordas que fez, por exemplo, que ela fosse aceita nas universidades. Vamos dar um refresco do Thackeray e vamos trabalhar um pouquinho a Austen, vamos brincar um pouquinho de Austen. As primeiras ondas do feminismo não aceitavam, voltando a falar nas sátiras, o estilo horaciano da Austen. Elas gostariam que ela fosse mais juvenaliana. E eu acho que o fato da Austen também ter essa ambiguidade torna ela, né, torna suas obras clássicas, né? Porque tu vai ter progressistas chamando para si, né, o valor das obras e conservadores também. Então essa é a grande característica do clássico, né, que agrada gregos e troianos em algum aspecto. E falando um pouquinho do período também, o que permitiu que a Jane Austen escrevesse naquele período, né? A gente sabe que ela não publicou tudo que nós conhecemos hoje em dia, mas tem essa possibilidade de escrever. Ela era filha de um clérigo, tem todas essas questões, mas ela escrevia também sob pseudônimo. Então, como era essa produção da Austen e também de outras escritoras no período? Sim, como tu dissesse, durante o século XIX, a gente teve as primeiras décadas do século, quando vivia a Austen, que é o período regencial. E depois a gente entra no vitorianismo. E com o vitorianismo as coisas ficam mais rígidas. A Austen, de certa forma, escapou de algumas dessas coisas. Mas se a gente volta um pouco mais para trás, aquelas escritoras que eu mencionei anteriormente, elas assinavam os seus trabalhos sem problema nenhum. Essa ideia de que uma mulher de família, de boa família, não deveria gastar seu tempo fazendo essas coisas, como escrever, ela é mais do século XIX mesmo. E eu acho que isso é meio que uma consequência da Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII. A gente tem o surgimento de novas classes sociais, vem essa obsessão por moralidade, que vai se intensificando. Já não era aconselhável, no tempo da Austen, uma mulher colocar o seu nome por escrito num livro, tanto assim que ela não coloca. Os livros da Austen, no lugar onde deveria ter o nome da autora, está escrito by a lady. Só isso. Essa prática se manteve ao longo do século XIX. A Mary Ann Evans adotou o pseudônimo de George Eliot. As irmãs Bronte usaram pseudônimos neutros, nomes que poderiam tanto pertencer a um homem quanto a uma mulher. Tem um caso diferente, que é a Elizabeth Gaskell. Ela era filha de um pastor e esposa de um pastor da linha anglicana dos Unitarians, eu não sei como dizer isso em português. Esse grupo era formado por liberais progressistas que não achavam que as artes e o conhecimento fossem necessariamente afastar o fiel do caminho do bem, de Deus. Então, ela publicava os livros e assinava Senhora Gaskell. Senhora Gaskell quer dizer, eu sou uma senhora de respeito, eu sou uma mulher casada, o meu marido sabe que eu estou escrevendo e ele me apoia.
Então, esse é um caso excepcional naquela época. Uma coisa que não se fala é que essas mulheres escritoras ganhavam muito dinheiro. A Mrs. Gaskell comprou uma casa maravilhosa para a família com o dinheiro dos escritos dela. Eu imagino que a Jane Austen tenha crescido e vivido numa comunidade bem parecida com aquelas que a gente encontra nos livros dela. Vilarejos pequenos do interior, compostos por 12, 13 famílias, morando cada uma a uns 3 ou 4 quilômetros da outra, vivendo pelos códigos da rural gentry, dessa pequena aristocracia rural, em casas que eram transmitidas de geração em geração para os herdeiros homens mais velhos de cada família, com a exceção desse grupo que tinha dinheiro novo. Comerciantes, empresários que tinham juntado bastante dinheiro e que podiam até comprar uma casa agora, se quisessem, ou mandar construir uma casa nova. É o caso do Sr. Bingley, em Orgulho e Preconceito. Ele tem um dinheiro que vem do comércio e ele aluga uma casa para viver ali naquela vizinhança para ver se ele vai se dar bem, se é caso dele comprar uma propriedade lá ou não. Então, tem muitas regras naquelas comunidades que dizem respeito à situação econômica, à classe social, aos papéis de gênero. Na teoria, tudo parece muito fixo, muito permanente, mas na vida real, e isso aparece nos romances da Austen, às vezes o que predomina são as pessoas, como a gente tem em qualquer cidade do interior. Tem momentos em que transgressões são feitas, a empregada casa com o patrão, mas é que ela é a personagem tal e ele é o personagem tal. Então tem muitas dessas modulações. Já que eu estou falando nessa vida, nessa cidade, deixem eu só mencionar a questão dos papéis de gênero. Aos 16 anos de idade, as mocinhas deixam de ser crianças e, de uma hora para outra, elas começam a se vestir de mulher e elas começam a frequentar as parties. Party, que para nós significa festa e pronto, quer dizer um grupo de pessoas. Nessas 12 famílias, digamos que a cada 15 dias o pessoal se reúne. Essa semana vamos nos encontrar na casa do Tiago, na próxima a gente vai para a casa do Celso e assim por diante. E as mocinhas começam a frequentar. Então, dos 16 aos 18 anos, se espera que sejam feitos os acordos dos quais vão sair os namoros e os casamentos. Lá pelos 21 anos, é bom que todo mundo esteja casado, porque as mocinhas que não estiverem casadas vão se transformar num fardo para a família. Quando acontece esse tipo de problema, às vezes não tem 7 moças para 7 rapazes naquela comunidade, às vezes eles não gostam um do outro. Então, de repente aparece uma menina que começa a cheirar a problema. O que acontece? A família mais rica daquela vizinhança pega aquela menina emprestada, pede para a família e leva para passear com eles, para passar as férias com eles. E eles vão para os lugares onde acontecem as assemblies. Assembly é uma série de bailes que acontecem nos clubes, geralmente nos lugares onde está o rei ou a rainha. Tem épocas do ano em que o rei está em Londres, em outras ele está na Escócia, em outras ele está em Bath. E aí todos os clubes de todas as camadas sociais fazem as assemblies. Essa senhora que levou a nossa menina problemática para passear com ela, compra um ingresso numa assembly da classe social daquela menina, onde ela vai encontrar rapazes mais ou menos no formato que agrada as famílias. São sequências de cerca de 15 bailes. Em 15 bailes, ela vai ganhar um caderninho para colar no pulso. Ela vai dançar com cerca de 15 rapazes em 15 bailes. 15 vezes 15 dá 225. Era o Tinder daquela época. Ela vai ter 225 chances de desencalhar. Né? Então, são as tradições daquela época, e é nesse contexto que a Austen vive, e é sobre esse contexto que ela escreve, recolhendo materiais da vida diária. A tua pergunta é sobre qual é o ambiente que permite que ela escreva. Bom, tem 2 versões sobre essa história. Uma, que é a mais política, que é a mais séria, a mais pesada, é levantada pela Virginia Woolf no ensaio Um Teto Todo Seu, onde ela comenta, ela está dizendo que um escritor precisa de um espaço privado para sentar, se concentrar e trabalhar.
E ela dá o exemplo da Jane Austen. Na fase mais final da vida dela, ela morava na casa tal. Entre a sala e a cozinha tinha um corredor. Naquele corredor tinha uma daquelas escrivaninhas que tu levanta a tampa e guarda coisas lá dentro. Ela ficava escrevendo ali. Pelo barulho que fazia o assoalho, ela percebia que alguém estava chegando. Aí ela escondia o material de escrita, se levantava e ela era a gentil dona de casa novamente. Só que isso que a Virginia Woolf diz não bate muito com certas biografias que a gente lê, com certos filmes que a gente vê, especialmente no tempo em que a Jane Austen era mais jovem. O que a gente tem é uma menina muito talentosa que sempre escreveu, que criava histórias. Aí ela chamava todo mundo, chamava toda a família, chamava os vizinhos, lia em voz alta o que ela tinha. Ela era escritora local, lia em voz alta, interpretava o que ela tinha feito para os outros. Bom, mas seja como for, nós estamos falando de uma família parecida até com a família da Lizzie Bennet. Não devia ser muito convencional, pode ser que tenha uma série de problemas criados por vir de um ambiente assim, mas era uma família grande, eu imagino que cheia de vida, não muito tradicional, onde a criatividade das crianças não parece que foi tolhida. Ela parece que foi incentivada. A Jane Austen era uma mulher com muita leitura, provavelmente abriu a biblioteca da família para ela. Ela era muito inteligente, e ela certamente teve acesso a tudo que um escritor precisa para poder criar as coisas que ela criou. Numa época, inclusive, em que tudo era muito caro, o papel era caro, tinta era cara, até a vela para escrever de noite não era barata. Né? Então, tem que investigar um pouco mais para ver o quanto de cada um dos lados, provavelmente um pouco de cada um, era o que acontecia naquela época. O meu questionamento agora, eu acho que ele é particularmente relevante nesse momento de lembrança dos 250 anos que nós estamos, né, lembrando nesse ano, 250 anos do nascimento de Jane Austen, que é a presença da Jane Austen no Brasil, né? Nós mencionamos tantas dissertações, a senhora mencionou tantos trabalhos acadêmicos que foram feitos e que continuam sendo feitos cada vez mais, né, a respeito dela, por várias pessoas, algumas delas mencionadas, que inclusive são nossas conhecidas, nossas amigas, né, do nosso tempo de universidade. Queria que a senhora falasse um pouco da presença da Jane Austen no Brasil, na influência na literatura brasileira, nas traduções que foram feitas, quando é que começa a se ler Jane Austen, quando é que se vai traduzir Jane Austen, como é que vão aparecer as primeiras traduções, porque certamente era lida antes de ser traduzida em inglês. Queria que ela falasse um pouco sobre essa presença da Jane Austen no Brasil. Pois é, eu acho que não só no Brasil, o tipo de obra que ela escreve influencia, acho que possivelmente qualquer mulher em qualquer época do mundo e tem escritoras como a Jane Austen, eu estou pensando na Condessa de Seguir, na Frances Burney, na Louisa May Alcott, que foram muito lidas, né? São escritoras mulheres que escreveram sobre as condições de vida de mulheres no seu tempo. Primeiro, elas foram lidas no exterior por quem tinha acesso ao seu idioma. Depois começaram a vir as traduções. O que pode ser dito com relação à influência da Austen no Brasil, acho que também pode se aplicar a qualquer outro país. Tem um lado das coisas que ela escreve que tem aquela história de amor improvável, que no final se concretiza contra as estatísticas, as probabilidades. Nós encontramos isso em Austen e encontramos também na Charlotte Brontë. E essas autoras acabaram criando uma fórmula, provocando a criação de uma fórmula que foi, talvez ainda seja, usada mundialmente em folhetins, literatura de banca, nos moldes dos romances Bianca e Sabrina, que a gente tinha no final do século XX, que eu não sei que formato tem agora, mas devem estar por aí. Então, esse é um fenômeno da cultura de massa que nem se prende só ao universo feminino. A gente tem também os romances de western, os de detetive, que são vendidos, né, nesse formato, produzidos em série. O que me lembra, é estranho dizer isso com relação a influências da Jane Austen no Brasil, mas o primeiro nome que me veio foi o do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues trabalhava num jornal chamado O Jornal,
do Assis Chateaubriand. E o jornal estava passando por problemas, as vendas estavam caindo, e o Chateaubriand resolveu que eles tinham que fazer alguma coisa drástica e que ele ia importar um folhetim mexicano. E o Nelson Rodrigues disse, não precisa, deixa que eu faço, aumenta um pouquinho o meu salário que eu faço isso. Aí ele criou um pseudônimo, a Susana Flagg, e escreveu vários folhetins tipo Jane Austen, né? Eu me lembro do Meu Destino é Pecar, que eu adorei ler quando eu era... Eu jurava que a Susana Flagg era a Susana Flagg. Então, é uma herança da Jane Austen meio enviesada. Agora eu vou dar um outro exemplo desse tipo de coisa interessante que acontece, só que eu vou pular da Jane Austen para Charlotte Brontë. Vou pedir licença para Charlotte Brontë visitar. Uma escritora brasileira, Carolina Nabuco, leu Jane Eyre. Gostou muito e, com base em Jane Eyre, escreveu um romance, A Sucessora. Eu não sei como esse romance acabou sendo do conhecimento, o enredo dele, da romancista inglesa Daphne du Maurier, que plagiou a Carolina Nabuco em todo o enredo do romance e escreveu Rebecca, a Mulher Inesquecível, que depois foi filmado pelo Hitchcock, é um dos clássicos do Hitchcock. A du Maurier foi processada, perdeu a causa para Carolina Nabuco, que deve ter ganho muito dinheiro na disputa. Mas, de novo, a gente tem essa fórmula do romance que vem da Austen, que vem da Brontë. Mais recentemente, aí a gente tem esse outro momento da Jane Austen, em que muitas escritoras mulheres escrevem sobre ser mulher, de dentro do nosso arcabouço teórico sobre papéis de gênero e coisas assim. E tem uma escritora, que se chama Maria José Silveira. Ela é a fundadora da editora Marco Zero. Ela escreveu um romance que tem todo o DNA da Jane Austen, a mãe da mãe de sua mãe e suas filhas. A professora Adriana Salles, que é a presidente da JASBRA, a Jane Austen Society do Brasil, tem um estudo sobre essa escritora, sobre a Maria José Silveira, que está publicado na revista Liter Austen, que é a revista da JASBRA. Não se esqueçam, se vocês se interessam pela Jane Austen, de procurar a JASBRA, Jane Austen Society do Brasil, e essa revista está ali, a gente pode acessar esses textos. Por sinal, eu aproveito para lembrar que a revista Itinerários da Unesp está com chamada aberta para publicações sobre a Jane Austen até julho desse ano. Bom, mas tu me perguntasse, Celso, sobre as traduções. As primeiras traduções surgiram no final do século XIX, no finalzinho, mas não no Brasil, surgiram em Portugal. Antes disso, quem lia Austen tinha que saber inglês. Um parênteses. Por sinal, se engana quem pensa que só mulheres leem a Austen. Os leitores mais apaixonados da Jane Austen geralmente são chamados de, em português a gente diz Janeites, em inglês eles dizem Janettes. Essa expressão foi criada por um fã homem, o Rudyard Kipling, num conto muito bonito, The Janettes, sobre um grupo de soldados que lutavam durante a Primeira Guerra Mundial. De dia eles eram expostos a todos aqueles horrores, e de noite, para manter a sanidade mental, eles se reuniam e ficavam lendo Jane Austen em voz alta. É a partir desse momento que a Jane Austen começa a ser mais respeitada e considerada como escritora. Mas voltando ao assunto das traduções, é na década de 1940 que aqui no Brasil a gente tem um movimento bem intenso de aprimoramento cultural. Foram feitas muitas traduções de obras literárias universais de literatura inglesa, francesa, russa, para o português do Brasil. E a Austen veio junto. Eu suspeito que está à esteira do sucesso daquele filme do Laurence Olivier, com o Laurence Olivier. A quantidade de livros da Jane Austen traduzida e o espaçamento vai mostrando como a fortuna crítica sobe ao longo de todo o século XX e continua subindo no século XXI. Eu acho que a gente está no momento mais alto da fortuna crítica da Jane Austen. Eu vou tentar dar como exemplo
as traduções que foram feitas para o português. Isso aqui eu olhei por cima. Se vocês quiserem, de novo, uma coisa bem detalhada, vão nos anais da Jasbra, que ali eles têm tudo. Nos anos 1940, o primeiro romance publicado foi Orgulho e Preconceito, pelo Lúcio Cardoso, traduzido pelo Lúcio Cardoso para a editora José Olímpio. Raquel de Queiroz e Diná Silveira de Queiroz também traduziram Jane Austen. Mais para cá no tempo, quanto mais perto a gente chega de agora, mais traduções tem, então eu só trouxe algumas, tá? Tudo da Austen foi traduzido e vem sendo traduzido para o português, inclusive a Juvenília, até os textos inacabados. Olhando por cima, tem a Marcela Furtado, que traduz, agora eu não vou dizer que romance, cada editora delas tem todos os romances traduzidos. A Marcela Furtado traduz para Landmark, o Roberto Leal Ferreira para Martin Claret. A Martin Claret é uma editora que foi muito complicada tempos atrás, teve problemas muito grandes com plágios, com traduções. Eles estão numa fase nova, meio que se redimindo, e agora eles pagam muito bem os tradutores e tem tradutores muito bons. Tá? Então, Roberto Leal Ferreira é o cara que traduz Austen para Martin Claret, a Amanda Magri para Pedra Azul, Carol Chiovato para Antofágica, Heloíse de Wilder para a editora Via Leitura, e tem o Alexandre Barbosa de Souza, que é muito famoso, que traduz para o selo Penguin, da Companhia das Letras. Esse tradutor faz uma coisa meio que uma experiência. Ele traduz buscando uma aproximação com o público, com o jeito de falar do público brasileiro contemporâneo. Então, talvez alguém tenha algum choque térmico quando trabalha com a tradução dele. Outra recomendação das dissertações e teses do Lume Urgues tem a dissertação de mestrado da Débora Marini. Ela analisa uma coleção de recontos dos 6 romances canônicos da Jane Austen para um público mais jovem, de 8 a 13 anos. E essas adaptações agora estão começando a surgir no Brasil, né, em língua portuguesa. A adaptação dos romances da Austen para o português supriria aquela lacuna que eu mencionei no começo. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci ela, porque antes eu não encontrei, porque não tinha adaptada para infanto-juvenil, agora vai começar a ter. Mas então o que eu queria colocar mesmo é que essa quantidade e frequência de traduções mostra o como a fortuna crítica da Austen está em alta. Está acontecendo com ela uma coisa parecida com o que aconteceu com o Shakespeare, lá no século XVIII. Durante cerca de 200 anos, os dois foram sempre muito lidos e consumidos, mas considerados entretenimento, não arte. A partir de um determinado ponto do século XVIII, acho que com a valorização do teatro e com críticas feitas por escritores muito importantes, o Voltaire se apaixonou pelo Shakespeare, o Samuel L. Johnson começou a apontar todas as maravilhas no texto dele. É nesse momento que o Shakespeare vira de um cara legal e um best-seller interessante ao... Sei o que ele é? Ele é um deus do cânone inglês, né? O nome do cânone inglês. E um processo parecido está acontecendo com a Austen agora. Maravilha, professora. A senhora falou bastante aí nessa sua última fala sobre influências, né? E a gente quer então passar para uma última questão aqui no nossa conversa hoje, que a gente quer inaugurar aqui uma sessão. Então, a senhora é a primeira a participar desse momento aqui, que a gente quer tornar um ritual aqui, né, no podcast, que a gente gosta muito como professor também de fazer conexões, né? Acho que é uma boa maneira de ler esses autores é também por meio de outras leituras, mas não só outras leituras, mas relações possíveis, né? Onde a gente pode também fazer trocas, né, de interpretação, enfim. Então, a gente gostaria de pedir assim para a senhora uma sugestão, né, de filme ou livro ou música ou tudo isso que a gente pudesse, por meio dessas referências, talvez, entender o espírito da literatura da Jane Austen. Não necessariamente adaptações, mas se quiser também comentar sobre a adaptação, fica à vontade.
Pois é, vou tentar fazer uma dica de cada tipo de coisa. Livro. Tem um livro muito interessante que se chama The Jane Austen Book Club, da Karen Joy Fowler. A gente tem, ele se passa hoje em dia na nossa contemporaneidade e nós temos 6 pessoas, 5 mulheres e um homem, que formam um clube de leitura da Jane Austen. Cada um pega um dos 6 romances principais da Jane Austen, leva para casa para ler e eles começam a se encontrar uma vez por mês para discutir em cada mês uma obra. Durante o intervalo desses encontros, nós, os leitores, vamos começando a conhecer esses personagens. Então, a gente sabe os conflitos que eles têm, as dificuldades para abrir caminho na vida, para lidar com sexualidade, para lidar com relacionamentos. Eles representam tipos diferentes de formatos de sexualidade que sempre existiram, mas que não aparecem nos livros da Austen. E agora, nesse contraste, quando eles se reúnem no século XXI para conversar sobre o que acontecia no século XVIII, XIX, eles mostram um painel de como uma determinada quantidade de assuntos eram tratados de um jeito naquela época e são tratados de outro jeito agora. Então, é um livro muito bom. Por sinal, tem a dissertação de mestrado da Luciane Oliveira Moreira, que é sobre isso. Filme. Puxa vida, né? Vou pegar... Tem uma minissérie curta chamada Lost in Austen, que é maravilhosa. Tem uma leitora, que é uma moça que mora em Londres, hoje em dia, e ela tem uma vidinha muito comum, ela tem um namoradinho, tem um empreguinho, mas ela gosta mesmo, quando ela chega em casa, é de abrir Orgulho e Preconceito e mergulhar dentro daquele universo ficcional. Aí acontece um fenômeno, e ela cai para dentro do livro, e a protagonista do livro, a Lizzie Bennet, vem para fora, vem para o século XXI. E as duas gostam muito de estar nesse universo alternativo delas. Se quiserem saber o que acontece, vão assistir a minissérie Lost in Austen. Mas, de novo, a gente tem um contraste do que é bom e do que é ruim, do que existe e do que não existe nas duas obras. Tem umas tiradas muito surpreendentes e legais. Bom, música. Cada um desses filmes, dessas minisséries da Jane Austen, são muito bem feitos. Quanto mais para cá no tempo, mais bem feitos eles são. Eu tenho mencionado os seriados da BBC. Eu acho que se eu reencarnasse, se eu tivesse uma outra oportunidade de viver como eu quisesse, eu adoraria fazer trilhas sonoras para minisséries da BBC. Qualquer minissérie da BBC, de qualquer obra da Austen, é maravilhosa. Vão lá e assistam e se deleitem. Recomendo todas elas. Mas o que eu queria mesmo comentar com relação a esses filmes e séries maravilhosos é o como esse tipo de filme que traz tudo muito bem trabalhado, o cenário, o tipo de roupa que eles usam, o tipo de mobília que existia, como é que é uma casa ancestral, é a partir dos anos 1990 que a gente tem isso tudo muito bem feito. Eles chegam a alugar essas casas ancestrais, filmar naqueles lugares. Depois a gente pode visitar esses lugares e ver a Pemberley do Mr. Darcy. O que eu queria dizer é que a geração mais nova, a geração de vocês, que desde bem novinhos tiveram acesso a todo esse material, é bem mais privilegiada do que a minha. Porque quando eu li a Emma lá com 17 anos, eu não sabia como é que era o tipo de vestido que se usava no tempo da Austen. Se eu lia um carvalho e não sabia como era um carvalho, eu enxergava uma figueira, sabe? Então, esses filmes ajudam muito a gente a entrar para dentro da atmosfera desse universo ficcional, que é meio que um personagem a mais nas histórias, faz toda a diferença. Então, eu acho que é muito legal a gente poder contar com essas adaptações e com esses filmes. Uma outra dissertação que eu recomendo é a da Patrícia Freitas, que é sobre o roteiro que a Emma Thompson fez para o filme Sense and Sensibility.
Ali ela fala muito sobre essas. Ela fala sobre o que a Emma Thompson fala sobre esses contrastes todos, de como é hoje o mundo e como era no tempo da Oscar. E tem tanto a dissertação quanto a tese da Débora Mondadori Simeonato também ajudam a gente a entender tudo o que acontece, os detalhezinhos, porque a literatura inglesa é muito feita de sutilezas e às vezes pode passar despercebido. Então, esse pessoal aponta coisas que são muito importantes. Uma última coisa que eu queria dizer sobre esse assunto é que quando eu li Orgulho e Preconceito lá nos anos 70, antes da minissérie do BBC, antes do Colin Firth, o Mr. Darcy não era o Mr. Darcy que ele é agora, que ele passou a ser em todas as outras representações fílmicas a partir de 95. Ele não tinha o charme, a queridice do Colin Firth. O meu Mr. Darcy era meio o estereótipo do marido chato, do cara com o nariz empinado. Então, eu acho que é muito mais fácil para a Lizzie se apaixonar pelo Darcy a partir daquela minissérie do que era no Darcy da Jane Austen, no Darcy que eu li. Tem um texto muito interessante da Dorothy Van Ghent sobre isso, sobre os malabarismos que a Lizzie faz com ela mesma até conseguir se apaixonar pelo Darcy. Que maravilha, é muito bom lhe ouvir, que ouvindo essa fala a gente só confirma que a Jane Austen era uma autora completa, com obras que ultrapassam a própria literatura, né? Então, por meio das obras dela, a gente consegue, obviamente, estudar literatura, mas também a gente aprende e estuda sobre história, sobre filosofia, né? Então, são obras que se conectam com outras áreas, que isso também colabora para que ela, de fato, siga sendo lida, sendo estudada, porque há sempre alguma camada a ser descoberta, né? A cada leitura das obras dela. Então, a gente gostaria de agradecer muito por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, por nos presentear com tantas informações, com tantas discussões importantes, né, que ao longo das nossas leituras a gente não consegue juntar tudo isso, e eu acho que agora ficou bem concentrado, e eu acho que para quem vai ouvir o podcast também, acho que vai ficar bem fácil de compreender e certamente vão se sentir motivados a ler ou a seguir lendo a Jane Austen. Então, hoje nós ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Instagram, @sopropodcast, no Facebook, @podcastsopro. E vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.